Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja chegando à tua família, à tua casa, pelo poder do Espírito Santo. Estamos começando mais um culto de louvor e honra e glória ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar a Deus e hoje entregar a mensagem, o arrebatamento e o novo corpo. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Fala, Senhor Jesus. nós estamos nesta noite começando mais um louvor, um culto, Senhor, e entregar a Tua palavra, Tua abençoada palavra, Senhor, na vida do Teu povo, para todos aqueles que vão receber essa mensagem, que sejam, ó Deus, abençoados e edificados, que é o mais importante. Em nome de Jesus. Aleluia. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Vejo os céus abertos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Estamos louvando a Deus e hoje nós estamos conseguindo mostrar a todos aí que estão conosco aqui, né? Meu pai, irmão Osvaldo e minha esposa, a pastora Catarina. Hoje todos estão vendo aí. Amém? Glórias a Deus para todos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Espírito em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade
nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Teu prazer é meu prazer, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Aleluia, ministrando louvor. É teu prazer, é o meu prazer, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Aleluia, ministrando louvor. Prazer é o meu prazer, nasci pra te adorar, em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Tu és digno de toda honra, toda glória. Na cruz, morreste por nós, Senhor. Compraste-nos de volta ao Pai, pagaste a nossa redenção. E ao terceiro dia ressuscitaste glorioso. Em breve há de vir arrebatar a sua igreja. Toda honra e toda glória nós te damos. Ministrando louvor. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma saudação aí, Pai. Bendito Tá lá, ó, seja o Nardo, a Marta, o Dimas e a Wanda, a Sônia Mara, Claudineia, todo mundo saudando o Senhor, né? Manda a paz do Senhor para eles. Pode mandar a paz do Senhor para eles. Paz do Senhor, irmãos. Ai, Deus abençoe. Deus abençoe. Pastora, dê sua paz do Senhor também. Agradeço que estão aproveitando essa noite as maravilhas de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Que Deus esteja Graças a visitando você, sua vida, seu lar. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Hoje nós fizemos uma ajeitadinha aqui, deu sorte, para gente deu certinho da gente estar colocando aí também meu pai junto aí, né? Viu? Glória a Deus. Deus. Aquele lado, né? Isso, hoje, graças a Deus. Lançando o caminho do Senhor. Graças a Deus. Opa, O caminho meu e o nosso no reino do céu. glórias a Deus. Aleluia. Muito bem, nós vamos para a palavra do Senhor desta noite.
como nós anunciamos o arrebatamento e o novo corpo. E nós vamos ler o texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35. E muito temos a aprender com esta palavra. 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35. Que ele nos diz aí: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está escrito, assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai Celestial, está lida a tua palavra, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, que o Senhor esteja derramando a sua bênção. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoando as nossas vidas. Amém. Oh, glória a Deus. Quando nós vamos comprar alguma coisa, nós queremos saber como é. Um carro, por exemplo, uma casa, todo mundo vai lá para ver o estado que está o carro, ver a casa. E agora, é uma coisa interessante que nesses tempos em que tanto tem se falado do arrebatamento, uma das coisas importantes é que nós entendamos, e afinal de contas, como será o nosso corpo eterno, o nosso corpo, o corpo que vamos receber do Senhor no arrebatamento da igreja. E é sobre isso que nós vamos falar, o nosso novo corpo. E eu creio que pela mensagem nós vamos nos edificar, porque depois no final ele dá uma palavra de exortação aqui. Ele coloca para a gente não desanimar e continuar sendo abundante na obra do Senhor, porque valerá a pena todo o esforço. Então vamos lá. Ele fala primeiramente no versículo 2, aí fala de ressurreição, né? A palavra grega para a ressurreição, anástasis, quer dizer voltar a viver, levantar dentre os mortos, levantado de volta. Aí ele pergunta no versículo 35, mas quando dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão?
Quando virão? Bom, a resposta para quando virão é no momento em que acontecer o arrebatamento da igreja. Nós receberemos o novo corpo, como ele destaca aí no versículo 52, e fala a mesma coisa em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Então ele diz, a pergunta, em que corpo? A resposta que foi dada também em Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando ele fala conforme, a palavra grega sumorphos, quer dizer, ter a mesma forma que o outro, ser igual, como traduz a revista atualizada, conforme a mudança exterior e a substância interior. Então, teremos um corpo daquela mesma natureza. E aí ele vem, então, narrando, mas como é esse corpo? No versículo 36 ele coloca, insensato que semeias não nasce se primeiro não morrer. Quer dizer, os novos corpos, como o grão, né, não são reproduzidos sem que haja morte. Ou pelo menos sem que haja transformação do arrebatamento da igreja. Então, na verdade, nem todos, ele fala, como ele fala, e a gente vai reprisar isso daí, né? Nem todos vão morrer no dia do arrebatamento. Mas ele está falando de um novo corpo. Então nós temos que receber um novo corpo, porque ele mesmo disse que a carne e o sangue, esse corpo que nós temos, não pode herdar o reino de Deus, não tem como entrar. Em João 12, 24, o Senhor Jesus diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, além de uma mensagem de conforto para aqueles que morrem no Senhor, que dormem, né? Porque ele fala dormiremos, ele usa um eufemismo justamente para dizer a morte. Mas para nós vivos, a necessidade de estarmos prontos e preparados para esse momento. Amém. No versículo 37 ele diz, e quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Quer dizer, o corpo do grão, ele morre. Ele não é igual ao corpo produzido. Por exemplo, você planta a semente de um pé de manga, a semente de uma fruta, depois é que nasce a fruta. Então são corpos diferentes. Um corpo é o da semente, o outro corpo é do fruto. Então ele fazendo essa comparação, ele está dizendo, um é esse corpo que nós estamos aqui, você vê. O outro é o corpo celestial. Mas aí fica na vida, mas detalha, como que vai ser esse corpo? Porque eu creio que todo cristão tem que ter curiosidade. Não é possível saber que nós vamos ter um corpo novo e não tem ideia desse corpo. No versículo 38 ele fala, mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Cada cristão terá o seu próprio corpo e não de outra pessoa. Portanto, aquele já matou a reencarnação. Cada cristão terá o seu próprio corpo. Então não tem essa de reencarnou, fulano nasce na forma de galinha, aí nasce outro, reencarnou a reencarnação do fulano. Esquece isso. Cada um vai ter o seu próprio corpo. Seu próprio corpo. Amém. E Deus é quem dará o corpo ressuscitado conforme a vontade dele. Isso vem do Pai. O nosso Pai é assim. Ele quer dar. E só Ele pode fazer isso. No versículo 39 ele diz, nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. Ele mostra que existe diferença entre os corpos de animais. De animais e aves, por exemplo, vamos pegar peixe e ave. Vamos dar um exemplo, salmão e frango. Tem diferença. E ele fala do sabor, tem diferença até no sabor, não é? Um salmãozinho, meu Deus, não é? Que coisa maravilhosa. Um salmãozinho. Tem o frango. E ele fala, não tem a mesma carne e o mesmo sabor. Então ele está mostrando coisas diferentes. Isso também se aplica às plantas. Por exemplo, se você pegar a alface e a laranja, são diferentes. Tem naturezas diferentes. Então ele está mostrando, fazendo uma comparação, mostrando que há diferença entre esse corpo que ora nós estamos e o corpo que nós hemos de receber. Mas ainda não especificou como é esse corpo. Então vamos lá, devagarinho. No versículo 40, ele fala, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Quer dizer, quando fala celeste, a gente olha lá o sol e a lua agora, por exemplo, se você olhar no céu tem a lua, especialmente quando é a lua cheia.
Você vê a lua bonita, grandona, não é? O sol tem o seu brilho, as estrelas do céu têm brilhos diferentes. Quando a gente olha os corpos terrestres, você olha o brilho dos peixes, especialmente quando mostra os peixes do mar, do oceano. São peixes coloridos, azuisinhos, amarelinhos, verdinhos, tem peixe, não é? Os animais têm a sua glória também, as aves e os homens, mas são diferentes quando nós comparamos as glórias, o brilho. Quem já viu, por exemplo, a aurora boreal, a mesma internet você procura, mostra lá aquele brilho. Então tudo tem um brilho. O celeste tem um tipo de brilho, o terrestre tem outro brilho. E a gente vê o quê? Que o celeste sempre brilha mais do que o terrestre, né? Então o nosso novo corpo na glória celestial, ele será dado no momento do arrebatamento. No momento do arrebatamento é que vai acontecer e a gente chega lá. Versículo 41. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, assim como o sol, a lua e as estrelas são diferentes, e entre estrelas também é diferente, nós teremos um corpo. E esse corpo vai brilhar, vai ser diferente um do outro. Naturalmente que isso também envolve muito o grau de intimidade, de santificação, enfim, todo o processo de vida que nós vivemos, a dedicação que nós vivemos ao Senhor. Amém. Pastor, mas o senhor não disse ainda como vai ser esse corpo. A gente quer saber como vai ser esse corpo. O nosso novo corpo, ele tem 5 características fundamentais que o apóstolo Paulo explica aí. E é isso que nós vamos trabalhar agora. 5. A primeira, no versículo 42, ele coloca aí, ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia esse corpo em corrupção, olha, ressuscitará em incorrupção. Então, a primeira característica do nosso novo corpo é que ele é um corpo de incorrupção. A palavra grega afitarsia significa imortal, eterno, incorruptível, indissolúvel, não mais sujeito a decomposição física ou envelhecimento. Você quando bate alguma coisa, depende, você vê que apodrece, começa a cheirar mal, vai envelhecendo, né? Rugas, e começa a aparecer tudo, né? Vai caindo. É um corpo que depois ele vai definhando até morrer. E ele está sujeito ao pecado. Por quê? Tudo que nos atrai, infelizmente, são as coisas do pecado. Esse corpo tende às coisas do pecado. E ele termina como um cadáver. Agora, ele está dizendo o quê? Que o nosso corpo ele vai ter a incorrupção. Então, ele não é um corpo mais que corrompe, ele não é um corpo mais sujeito ao pecado, ele não é mais um corpo que apodrece, que envelhece, que cria ruga. Não, agora é um outro corpo, é um corpo eterno. É um corpo que ele vai ser sempre daquele jeito, por toda a eternidade. Quer dizer, a hora que passar bilhões e bilhões de anos, junto com o Senhor, o corpo é o mesmo. Você não ficou mais velho. Ele não estará mais sujeito ao tempo. Que coisa maravilhosa. A segunda característica desse corpo, está no versículo 42 ainda. Ressuscitará em glória. Ele fala, não é? Ressuscitará em glória. Glória, a palavra grega aí é doxa, significa esplendor, majestade, é o brilho. Como a lua tem o seu brilho, como o sol tem o seu brilho, como as estrelas têm o seu brilho, cada corpo vai ter o próprio brilho. Então, ele além de ser incorruptível, ele agora se torna um corpo que tem brilho, ele tem glória, ele vai resplandecer, como Jesus quando apareceu para os discípulos, aquele brilhava, esse corpo de glória, então nosso corpo vai brilhar, é uma coisa extraordinária. No arrebatamento, no momento do arrebatamento da igreja, o que a gente pode dizer? Será o corpo do cristão, o corpo do salvo, ele será fisicamente encantador, magnífico, muito além do que nós podemos imaginar com nossas mentes. Literalmente, vai se cumprir a profecia de 1 Coríntios 2,9, que a gente vê sendo usada para coisas materiais, em termos de dinheiro, de prosperidade, aquela coisa toda que não tem nada a ver. Ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um corpo maravilhoso, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo, ressurrecto de glória, meu Deus. Então é um corpo que jamais um coração humano pode imaginar. E ele fala no versículo 42, né, que semeia desonra. A palavra atimia aí fala de desgraça, a palavra usada para perda do direito de cidadania, né? Cadáver não tem direito. Então, esse corpo não morre mais.
ele não morre mais. Acabou o sofrimento. Um corpo que não sente mais dor, não terá dor, não quebra, caiu, quebrou, vai ficando velho, tá com osteoporose. Não, acabou isso. Fim, acabou. Então, incorrupção, né? Ele é incorruptível. Glória, terceira característica desse corpo, está no versículo 43, que semeia-se em fraqueza, ou, como diz a minha tradução aqui, ignomínia, que é uma questão de tradução apenas, e ele ressuscita em poder. A minha tradução coloca vigor, mas poder. A palavra grega aí é dinamis, de onde vem a palavra dinamite, que significa poder, força. Não terá fraqueza, não terá ruga, não terá estria, não quebra, não machuca, não fica doente, não fica precisando de vitamina, de suplementos. Não. Acabou a fraqueza, porque ele fala fraqueza. A palavra fraqueza é a palavra grega astenia, que é uma palavra que foi incorporada em português para significar fraqueza orgânica mesmo, debilidade, falta de força. Então hoje vai ficando velho, o que acontece? A gente vai ficando mais fraco, não é? Vai ficando mais fraco. O corpo de glória, o corpo ressurrecto, o corpo que nós receberemos do arrebatamento da igreja, ele é um corpo de poder, de força, de vigor, realmente, como diz a fiel. É um corpo de... Então acabou essa situação de ter que precisar usar bengalinha. Não haverá nada disso. A tradução da King James diz assim: é semeado em desonra, ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza, é ressuscitado em poder. Então agora serão, por quê? Em poder. Porque nós teremos novas tarefas nos novos céus. Não pensa que a gente vai ficar lá o dia inteiro só cantando e louvando e cantando. Não, vamos ter trabalho no céu. E isso precisaremos, para esses trabalhos, precisaremos de um corpo melhor que esse. Esse nosso corpo cansa fácil. É terrível ver a situação do nosso corpo hoje. É por isso que ele fala aí de fraqueza. Mas na glória será um corpo maravilhoso. Quarta característica do corpo, no versículo 44, espiritual. Ele fala: semeia-se natural, corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A palavra espiritual em grego é pneumáticos, né? Esse pneumáticos é de natureza espiritual, em oposição ao corpo de carne e sangue. Não quer dizer que será um corpo invisível, uma coisa invisível e tal. Tanto que o corpo de Jesus, lá em Lucas 24, 30, 31, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, diz lá: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Não era o corpo dele, é um corpo visível, mas ele é um corpo visível. É que a natureza dele é espiritual, quer dizer, significa que não será mais um corpo material, nem composto por partículas atômicas. É uma outra natureza, porque nós vamos ver o Pai como ele é. Então a nossa natureza agora tem que ser mudada, porque senão a gente não resistiria. Ele não falou isso para Moisés? Moisés pediu para ver a glória dele, ele estava com a mão para proteger. Falou: Moisés, a condição do seu corpo não dá para me ver, ele seria desintegrado. Então nós teremos condições de poder ver ao Pai como ele é. João 20, 26, ele fala assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus atravessou a parede, né? Entrou pela porta. O corpo é um corpo espiritual. Ele é visível, ele tem todas as coisas. Ele comeu com os discípulos, mas é uma outra natureza de corpo. Ele é um corpo animado e capacitado pelo Espírito Santo. A palavra natural aí, a palavra psíquicos, que tem a natureza daquilo que respira. Quer dizer, o que ele está fazendo analogia aí? Ele está fazendo uma comparação lá com Gênesis. O nosso corpo hoje, como foi feito? O Senhor Jesus fez o homem do barro, e para dar vida, o corpo ele fez do barro. Para colocar a alma ser vivente, ele sopra no nariz. Então, quando ele sopra no nariz, ele põe alma vivente. Então, é sobre isso que ele está se relacionando, ele está se referindo a esse momento. O nosso corpo hoje, o que acontece? Quando o sopro de vida, o espírito sai do corpo, a alma também não consegue viver. Então a alma vai para onde ele escolheu, né? O espírito volta a Deus, o sopro de vida volta, o espírito humano volta a Deus. Agora a alma, ela escolheu, tem 2 lugares para ir, tem o céu e tem o inferno. Aonde a alma escolheu, ela vai. E isso daí, mas ele está se referindo que o corpo natural foi feito assim. Agora, o espiritual não, ele é uma criação nova. É algo novo do Espírito Santo no momento do arrebatamento da igreja. Quer dizer, ele está fazendo um contraste entre um corpo que está temporariamente vivo,
a qualquer momento pode morrer, com um outro corpo que, uma vez ressurrecto, o corpo novo nunca mais morre. Quer dizer, não há meio de ficar doente, de morrer, não. Por quê? Ele garante na quinta qualidade do corpo, característica do corpo. No versículo 53, ele coloca, no momento eu não abri, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Então, haverá uma transformação. Esse corpo que é mortal, que morre, vai ser agora imortal. Então, a palavra atanásia quer dizer eternidade, imortalidade, aquilo que não está sujeito à morte. Então, uma vez ressurrecto, você não morre mais. Nunca mais vai morrer. Não vai ficar doente, não vai ficar velho, não vai, nada de ruim. É necessário. A palavra mortal aí, tineitos, quer dizer, sujeito à morte, né? A gente sabe disso. O que acontece nos velórios? Aquele choro, porque todo mundo morreu. Morreu, tadinho, morreu. Então, essa é a situação hoje que nós temos da nossa vida. Hoje nós podemos morrer a qualquer momento. Esse corpo não. Esse corpo não morre mais. Então ele faz uma comparação entre o corpo que nós temos hoje, o corpo terrestre, e o corpo na ressurreição. O nosso corpo hoje está sujeito à corrupção, decadência, vai ficando velho. O corpo na ressurreição está sujeito à incorrupção, não tem mais esse problema. Hoje é um corpo de desonra, um corpo que vai perdendo as suas características, né? Nasce, cresce, vai na juventude forte e tal, vai ficando velho, definhando. Esse é um corpo de glória, um corpo que brilha, é um corpo de poder. O terceiro é a fraqueza. É um corpo de fraqueza, porque vocês não viram a questão da Covid-19 aí? Qualquer coisinha, hoje não, o que é? Um aperto de mão, um resfriado, um espirro, pronto, pode estar infectado. Esse corpo não. Com esse corpo você poderia fazer tudo isso, não pegava nada, porque é um corpo de poder natural. O corpo hoje é natural. Ele veio o quê? Daquele sopro que o Senhor Jesus deu na narina do homem. De lá vem, por isso que a gente, quando sai o sopro, o que é outro dos problemas mais graves da Covid? A respiração, que é o corpo de hoje. Esse outro corpo não terá nada disso. É uma outra natureza. E por último, o corpo de hoje é mortal. A gente sabe que chega um dia que vai morrer. Existem aqueles abençoados, tem esses abençoadinhos, né? Que chegar no dia do arrebatamento, eles vão ser transformados vivos. A gente não sabe, podemos fazer parte. Que coisa maravilhosa. Não vão morrer, vão ser transformados. Vai direto, vai uma espécie de Enoque e Elias. Vão ser transformados. Então essa é a bênção maravilhosa. O nosso corpo ele será incorruptível, cheio de glória, de poder espiritual e imortal. Então é esse corpo. Então vocês imaginam por que o diabo está enfurecido tentando desviar a maior parte dos cristãos do Senhor. Porque ele não quer que você tenha esse corpo. Ele não vai ter direito a isso. Então ele não quer que você tenha isso. Então ele está tirando os cristãos do meio. Por isso que tem surgido heresias, coisas terríveis para desviar-nos do foco. Esse foco que é estar preparado. E ele fala no versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Coisa linda. Como diz o meu tio Jaime, coisa linda. Imagem, ícone, quer dizer imagem, figura, semelhança. Olha o que ele está dizendo. Hoje nós trazemos a imagem de Adão. Infelizmente, a imagem do primeiro Adão. No arrebatamento nós teremos a do segundo, aquele que Jesus como homem, que ele venceu a morte, não pecou e teve um corpo ressuscitado, porque o primeiro corpo dele morreu, mataram. Não é esse corpo, é o da ressurreição, quando ele ressurge, aí ele está com outro corpo e nós teremos. Então ele foi o primogênito, o primeiro a fazer isso, e todos nós viremos atrás tendo o mesmo corpo, a qualidade de vida que teremos, entendeu? Então hoje nascemos trazendo um corpo que é a imagem do Adão, o pecador, aquele que ouviu o diabo. Depois a queda, expulso, no arrebatamento nós traremos um corpo que é a imagem do celestial, a imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Então o arrebatamento ele tem que ser prioridade na nossa vida, meu Deus, porque é o dia, porque eu posso não estar mais vivo, mas não importa, está dormindo, porque ele fala, no momento, num abrir e fechar de olhos, eu vou chegar lá. Então, vai se cumprir nesse dia a profecia de Romanos 8, 29,
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele corpo dele ressuscitado é o primogênito, é o primeiro. Depois nós veremos atrás. Tudo cópia, o Espírito Santo vai fazer tudo igual. Teremos um corpo maravilhoso. É isso que não pode sair da sua mente e do seu coração, entendeu? Você tem que estar se preparando, vivendo para isso. Tem gente que está vivendo essa vida como se aqui fosse ficar para cá. Tudo aqui, gente. E aí ele diz no versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso os corpos precisam ser transformados, conforme o corpo de Jesus. Fato que vai acontecer no momento exato do arrebatamento da igreja. E ele fala no versículo 51, que eu estou indo versículo por versículo. Eis que aqui vos digo o mistério. Na verdade fica como um estudo bíblico, não uma mensagem que eu estou dando esse alimento maravilhoso, porque é muita riqueza. Eu não posso ficar com isso sozinho, eu tenho que compartilhar com todos. É uma bênção do Pai, meu Deus. Eis aqui vos digo o mistério. Você é um privilegiado de estar ouvindo isto. Na verdade, nem todos dormiremos, porque nem todo mundo vai morrer. Tem uns abençoadinhos que é tão abençoado que nem morrer vão. Mas todos seremos transformados. Quer dizer, pagou funerária e não vai utilizar para ele. Porque no dia aconteceu, ele vai ser transformado. Coisa linda, né? Mistério, a palavra é mysterion, em grego. É a vontade de Deus, até então escondida, oculta, que agora é revelada. Então ele está dizendo, estou trazendo uma revelação de Deus para vocês. Imita aquela revelaçãozinha, né? Está trazendo uma revelação, irmão. Esse aqui não, está trazendo uma revelação maravilhosa. Ele diz, nem todo mundo vai morrer. Nem todo cristão, né? Está preparando esse momento maravilhoso. E ele diz assim, quando vai ser esse momento? Quando se cumprir a profecia que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, não é do 16, é do 15 ao 17. Meu número aqui comeu. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. É exatamente o que ele escreveu aí em Corinto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando da trombeta, tudo certinho. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nem todos os cristãos vão morrer. Porque vai chegar no dia, vão estar vivos. Mais velho, mais novo, mas vai estar preparado. Mas todos teremos os nossos corpos transformados. Então, primeiro ele ressuscita os mortos, né? Aí ele fala aí no versículo 52, agora eu cheguei nele. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra transformados em grego, alasso, significa transformar, trocar uma coisa por outra. É mudar a forma e a natureza de algo. Então, é algo completamente, como eu disse ali, é algo que os olhos nunca viram. É algo maravilhoso, gente. É maravilhoso. É uma coisa assim que é inarrável. Não tem como traduzir o seu coração, a sua mente. Tudo que você sonhou, imaginou e pensou não traduz o que será o teu corpo novo. O meu, o nosso corpo, o corpo dos salvos que receberemos no momento do arrebatamento. Tem uma riqueza tremenda. Então a gente fala de salvação, dá a impressão que salvação é qualquer coisa sem valor. Não, meu querido. É algo extraordinário. Ele fala no momento, curiosidade. Momento, a palavra grega aí é átomos, que nós temos essa palavra incorporada em português. O que significa isso? É que não pode ser dividido em dois, é indivisível. Um momento de tempo, um movimento muito rápido, então ele fala o momento mais rápido do corpo é o piscar de olhos, né? Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia. Um piscar de olhos tem aí a média, que eu estive vendo entre as reportagens científicas, ele tem 100 milissegundos. Ele leva 100 milissegundos. Então é 0,01 segundos. É algo muito rápido. Um avião militar, tipo o MiG-25 Foxbat, ele voa em média 3.395 metros por hora.
Em um piscar de olhos, ele vai voar 94 metros. Vocês veem como é que é rápido. É algo muito rápido. Então vocês imaginam, num piscar de olhos, acontece tudo. Num piscar de olhos, todos os mortos em Cristo, de todos os tempos, ressuscitam com um novo corpo. Glória. E logo em seguida, os vivos são transformados também com um novo corpo. E juntinhos, são arrebatados e sobem até as nuvens. Num piscar de olhos. Deus é muito poderoso. Então, aí ele fala assim, ante a última trombeta. Todo mundo tem curiosidade e pergunta, pastor, e o que é essa última trombeta? Muito bem, então vamos lá. Era já uma crença dos antigos hebreus que a ressurreição, ela ocorreria, né, ela aconteceria ao soar das trombetas. E como eles gostam, sempre o número 7 foi visto como o número da perfeição, que aconteceriam 7 trombetas tocadas em cada estágio da ressurreição. Então, nesse processo todo que eu narrei para vocês, aconteceriam 7 trombetas. E que na 7ª trombeta, que seria a última trombeta, é que os mortos levantam. Quer dizer, quando tocar a 7ª trombeta, todos os mortos salvos ganham vida, se levantam sobre os seus pés e estão prontos. Os mortos são transformados e todos juntos sobem para sempre, para se encontrar com Jesus. Aí a gente vai poder ver Jesus como ele está, porque Jesus como ele está hoje também, se a gente vê do jeito que nós estamos aqui, a gente viu lá o apóstolo Paulo, viu uma teofania, ficou cego. Não tem como, o João quase desmaia, então não tem jeito. Visão. Então hoje nós não temos condição de ver o Senhor Jesus como ele é, mas com esse corpo sim. Então uma coisa maravilhosa, os nossos corpos serão outros. A trombeta vai soar. E quando tocar a última trombeta, ela também tem um significado muito importante. Chegou o fim da era da igreja. Os cristãos são retirados. Portanto, o caminho que impede o anticristo e a marca da besta está livre. Agora, o mundo ganha a segunda fase. Vamos dizer assim, se fosse um filme, essa é a parte 2. Aí começará uma nova fase. Então, veja bem, nós somos privilegiados. Você é privilegiado, olha o que você está ouvindo. Eu não estou falando para você, olha meu irmão, isso é aquele teologia da prosperidade. Nós vamos buscar tudo que nós merecemos em Deus. Mas acima de tudo, o nosso alvo é o novo corpo. Um novo corpo, um corpo da ressurreição. Aí ele diz a profecia, no versículo 55. Cadê você está aí? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O inferno vai ficar triste de ver que um grupo muito grande de pessoas, milhões e milhões, não irão para lá, não vão encher o inferno. A morte, o último inimigo a ser vencido pelo Senhor Jesus, está agora decretado a sua derrota. Como a abelha que fica sem o ferrão, agora a morte que usa o pecado como ferrão, porque o salário do pecado é a morte. Continua, gente, não interessa, mesmo em tempo de pandemia continua a mesma coisa. Mas nós, com esse corpo, agora não estamos mais sujeitos a esta condição. Nós não estamos mais sujeitos a esse tipo de vida que está aqui. E no versículo 57, coisa linda, meu Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus, ele está dizendo, glorificado seja o nosso Pai, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, de novo, a obra do Senhor Jesus. Porque não há como ser salvo, não há como ter um novo corpo, não há como entrar na glória, a não ser pela obra da cruz do Calvário de Jesus Cristo. A única forma de não se ir para o inferno, ir para o céu, novo corpo, é através de Jesus Cristo. E aí ele fala para todos nós aquele recadão. Portanto, meus amados irmãos, no finalzinho do versículo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, ele está dizendo para você, meu irmão, está desanimado com o trabalho na obra de Deus? Quantas vezes nós... Na verdade, antes de dizer isso, vamos dizer assim, olha, quase tudo que a gente faz com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, nessa vida é inútil, quando se refere ao novo corpo
O corpo da ressurreição é a vida eterna. A maior parte das coisas que nós fazemos é inútil. As pessoas, se você olhar na internet, olhar as redes sociais, que todo mundo está postando, a maior parte dessas coisas é inútil. Não vai agregar nada na sua vida espiritual e muito menos contar para o céu. E nessas coisas inúteis, nós gastamos a maior parte do nosso tempo. Os anos da nossa vida. O nosso dinheiro é gasto muitas vezes com tanta coisa que a gente morre e não vai levar nada disso. Agora, ele diz, nenhum trabalho na obra de Deus é perdido, se comparado com a recompensa eterna que teremos. Lembra que ele falou que uma é a glória da lua, do sol, das estrelas? Então, a diferença de quem se dedicou ao Senhor, é isso que vai diferenciar a qualidade, a porque quanto mais você está na obra, você é obrigado a se santificar, não tem jeito. Amém. E é isso que vai fazer a diferença na qualidade. Eu costumava sempre dizer assim, vamos dizer que um corpo vai ser uma lâmpada de 1000 watts, o outro de 500 watts, de 200, de 100, né? O outro de 50, 30, e assim vai, conforme. Porque não é justo que uma pessoa que se dedicou a vida inteira na obra do Senhor, tudo que tinha, que fez, e o outro sujeito conseguiu ser salvo, entrou, é diferenciado. Ele fala, que o vosso trabalho não é vão. Então tudo que você está fazendo, aquilo que você investe na obra do Senhor, é isso que você vai levar. Em Apocalipse 14, 13, ele fala assim, o apóstolo João, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo está falando, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém. As suas obras os seguem. A única coisa que vai seguir as obras. Amém. A Bíblia King James, em português atualizada, traduz assim. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. A partir do arrebatamento da igreja, todos os cristãos que dedicaram a sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, em prol do reino de Deus, em ganhar almas para Jesus, em espalhar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, só esse, para as nações, as pessoas, verão a recompensa que valeu a pena. A partir do momento do arrebatamento da igreja e do nosso encontro nos ares com o Senhor Jesus Cristo, muitos vão lamentar ter vivido uma vida e gastado o seu tempo e o seu dinheiro em agradar o mundo e encher as redes sociais com suas façanhas carnais e vaidade. Porque isso não vai contar nada a seu favor. A partir do arrebatamento da igreja, veremos a diferença entre quem brincou de ser crente e quem de fato viveu com Jesus sendo o Senhor da sua vida. Porque muita gente vai ficar. Mateus 25, 20, 21, grava bem isso. Não vou nem colocar o menor, que eu quero que todos os que estão ouvindo façam parte desse grupo. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ele te deu a vida, Ele te deu habilidades, Ele te deu dinheiro, Ele te deu emprego, Ele te deu saúde, Ele te deu muitos talentos. E vai querer o retorno. Não desista, não desanime na obra. A nova ordem mundial está se fortalecendo. A apostasia está cada vez mais peneirando os cristãos, que abandonam a sua igreja em busca de prazeres da carne, muitas vezes fugindo de pecados. Você viu o noticiário? Para não dizer que eu sou injusto e tendencioso, eu vou colocar tudo num pacote, para que a gente conclua a mensagem assim. O João de Deus, um médium espírita, uma religião. A Flor de Lis, deputada evangélica. O pastor Everaldo, que foi preso, evangélico. O padre Robson, envolvido aí nesse escândalo, um sacerdote católico. Isso significa que religião não muda ninguém. Verdade. O que muda é isso que está em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse que se fez novo, veja bem,
o Espírito novo nos dará direito a um corpo novo, o corpo ressurreto. Então, se apegar a uma religião, todos esses defendem religião. Veja bem, meus irmãos, não importa a religião. Eu citei 3 religiões, 2 exemplos, eu coloquei 2 exemplos evangélicos para não dizer que sou tendencioso, porque eu quero dizer para você que religião não muda ninguém. Não muda ninguém. Se a pessoa não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, vão fazer isso e coisa pior. Tem que nascer de novo. Ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ora, como disse uma irmã hoje para mim, os cristãos chegaram, olha gente, nós fizemos um propósito com Deus, que essa semana nós não vamos mentir. Opa, para com isso, gente. Isso está brincando de evangélico, está sempre brincando de ser cristão. Fazer propósito para não mentir. E aonde está escrito que o cristão é mentiroso? Então, isso nós devemos entender e compreender. Verdade. De todas as formas que nós somos falhos. Mas a gente não pode brincar com as coisas do Senhor. Amém. Um novo corpo, Graças a Deus. um dia maravilhoso. Então, para a glória do Senhor, nós precisamos receber essa palavra. E saber que Deus tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas. E vai chegar um dia que todos nós teremos um novo corpo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Graças a Deus. As coisas velhas já passaram e eis que Amém. tudo se fez novo. Amém. Amém? Antes de nós encerrarmos, a pastora vai dar uma palavra final, meu pai também vai dar a saudação. Pai, só que o senhor entra mais aí, que o senhor está saindo fora da câmera, ó, tem que focar o senhor lá. Ó. O povo está feliz de ver o senhor sabe? Hoje que eu consigo colocar o senhor quer ficar fora? Aqui dá, né? Não, vem um pouquinho mais para cá, para o lado. Aí dá. Aí dá. Então dá a sua saudação, aí dá. Mas não é de muito tamanho não, senão não vai captar na câmera. Posso falar? Pode ir lá. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. Não existe. Glória a Deus. Pastora, Graças dá a a sua Deus. palavra final também e eu encerro dando a bênção final. Amém. Graças a Deus, Senhor, por Graças estar a Deus. nos alertando e nos está trazendo, né, a palavra para que Deus. nós possamos realmente permanecer Amém. firmes Confortável, né? e que a palavra não mente e que Amém. nós estaremos com o Senhor. Aquele que Com perseverar Jesus Cristo, até né? o fim, estaremos com o Senhor. Graças Isso a que é importante, que nós jamais Amém, Senhor. nos percamos no caminho. Amém. Deus. Graças a Deus. Glória a Possamos Deus. estar firmes até o final. Amém. Então eu quero saudar aí os irmãos que estão conosco, né? Arnaldo Rodrigues, Marta Correia, Dimas Ivanda, Sônia Mara Monteiro de Moraes, Meu Deus. deixa eu ver, Claudiné de Lima Garcia, Edu Delgado, Edu, Deus abençoe, saudades, meu irmão. Isabel Cristina, Lucier Vitor, Deus abençoe, né? O que eu estou conseguindo ver aqui, visualizar aqui. Deus abençoe a todos, aqueles também que vão estar ouvindo essa mensagem. Por favor, compartilhe essa mensagem. Se você não está inscrito no YouTube, dá aquela forcinha para o pastor. Esse velho pastor precisa de ajuda. É vocês que ajudam a essas mensagens a espalhar o evangelho, a mensagem verdadeira, uma mensagem cristalina, a abençoar outras vidas, para que no dia do arrebatamento você possa olhar lá muitas pessoas, depois você vai descobrir que se converteu e corrigiu a sua vida, talvez com uma mensagem dessa que você mandou. Amém? Então vamos lá, vamos tomar a bênção final, a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Eu ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto Eu e recebo. te dê a paz. Eu recebo. O culto está encerrado em nome de Jesus. Muito obrigado. Amanhã, às 19h20, mais ou menos, nós vamos estar transmitindo também uma mensagem muito importante para o nosso tempo. Muito urgente, como Deus tem colocado. Os principados e uma geração de adolescentes doentes. Uma palavra que eu tenho certeza que é muito urgente e importante. Conto com vocês. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Graças Amém. abençoe para todos. Amém. Graças